aula número 14 de Química. Então lá, a gente vai abrir o livro lá na frente 2, tá? Equações de Clapeyron, bastante simples, né? Um conteúdo bem light, bem simples. A gente já estudou, pessoal, que um gás tem 4 variáveis, né? Pressão, o volume, a temperatura e o número de mols. São quatro variáveis que influenciam no gás. Essas variáveis se correlacionam, né? Volume e pressão se correlacionam para a lei de Boyle, quando a gente tem o número de mols e temperatura constante. A lei de Charles, ela trabalha com volume e temperatura, quando o número de mols e pressão é constante. E a hipótese de Avogadro, tá? O que é a hipótese de Avogadro? Que volumes de gases diferentes, estando a mesma temperatura e pressão, ocupam o mesmo volume, apresentam o mesmo número de mols, a mesma quantidade de moléculas. Então, volume é proporcional ao número de mols, quando temperatura e pressão constante. Reunindo essas 3 relações, pessoal, a gente consegue chegar nessa equação aqui, ó. Volume proporcional ao número de mols vezes a temperatura e vezes a pressão. Que é o quê? Bom, se essas relações aqui, todas elas têm 2 variáveis constantes. Aqui não tem nenhuma. Aqui é quando tudo varia, certo? E aí a gente tem uma relação mais robusta. Só que tem esse proporcional aqui que atrapalha. Uma maneira de tirar esse proporcional foi introduzir uma constante chamada R, tá? Que é a constante dos gases. Então, aí a gente transforma aquela equação lá, que era no proporcional nessa equação. Volume igual ao número de mols vezes temperatura dividido pela pressão vezes a constante R, tá? E arranjando isso, passando o P multiplicando, a gente fica com a famosa equação PV igual a nRT. Um macetinho para guardar. Puta véia não recusa tarado, tá? É o macetinho que eu guardei, tá? Lembrando aqui, ó, tem descrito P, pressão, V, volume, N, número de mols, R, a constante do universal dos gases perfeitos, e T é a temperatura. Por que gases perfeitos? Só para relembrar. É porque aqui a gente considera que o gás, as moléculas deles não interagem umas com as outras. Então, interação intermolecular, zero. Além disso, o volume apresentado para as moléculas é zero também. Ela é desprezível, beleza? Pessoal, o valor do R ele vai depender do sistema de unidade utilizado, tá? Tanto para pressão como para volume. Pressão a gente pode ter em várias unidades, né? Pressão pode medir em atm, pascal, milímetro de mercúrio, torr e assim por outros, tá? Bar também tem. Então, assim, sugere várias unidades para R. As 2 mais utilizadas estão colocadas aqui, tá? O volume geralmente é em litros, raramente trabalha com... Só quando o volume é muito grande, trabalha com 1 metro cúbico. Metro cúbico são 1000 litros, tá? Mas é uma relação interessante. Então, olha, quando a pressão for dada em atm, R igual a 0,082 atm, litro, mol, Kelvin, é a mais utilizada. Geralmente o R é dado nos exercícios, tá, pessoal? Mas, assim, esse R aqui é o mais utilizado, porque está em unidades bem comuns, né? atm, litro, mol e Kelvin. Quando a pressão for dada em milímetros de mercúrio, a relação é essa aqui, ó. 62,3, mas ela é utilizada bem pouco. Agora, pessoal, uma coisa que vocês não podem esquecer. Temperatura sempre em Kelvin, tá? Então, como a gente faz para transformar graus Celsius em Kelvin? Soma 273. Simples assim, tá? Sempre a gente vai fazer os cálculos em Kelvin, tá bom? Pessoal, dando continuidade. Outra maneira de se trabalhar com essa mesma fórmula é, no lugar do número de mol, substituir a fórmula massa sobre a massa molecular. E aí a relação fica essa. Essa é uma relação bem interessante, às vezes, para utilizar, tá? Em vez da primeira. As duas são bastante utilizadas. Lembrando que a massa molar aqui é a massa de um mol de determinada substância. Aquela é a massa que a gente calcula usando os dados da tabela periódica, né? Que a gente olha lá. CO2, o carbono vale 12, cada oxigênio vale 16. Então, da CO2 vira 44 gramas por mol, a massa de 1 mol. Por isso, massa molar, massa de 1 mol. Beleza? Vamos lá. Outro tipo de exercício que a gente pode trabalhar é no caso que a gente tem um vazamento de um gás. Imagine que a gente tem um cilindro de gás, tá? E aí a gente sabe a pressão, sabe o número de mols que tem lá dentro, tá? Pressão, o volume é fixo, tá? O volume de um cilindro é um negócio fixo. Vou pensar um botijão de gás, tá? O volume é fixo, a temperatura é a temperatura ambiente e se começar a vazar gás. Como que a gente descobre
qual é a variação de pressão ou quanto foi a variação de volume? Através dessa fórmula aqui, que é a mesma PV e NRT, só coloca um delta no P e um delta no N. Então, o que vai ser esse delta? É a variação da pressão inicial menos a pressão final do gás, e o delta N é o número de mols inicial menos o número de mols final do gás, tá? Às vezes, alguns exercícios a gente trabalha isso, tá? Eu acho que eu vi esses dias no vestibular, é bacana, é bom saber isso, tá? R aqui é o R de sempre, pessoal, aquele zero que eu acabei de comentar, geralmente 0,082, mas tem que tomar cuidado com a questão das unidades. E ter a temperatura sempre em Kelvin, sempre em Kelvin, beleza? Geralmente, pessoal, o que é mais utilizado nos cálculos, a gente junta os gases com estequiometria. Aí que fica um cálculo mais elaborado. E para fazer cálculo estequiométrico de um gás, qual que é a primeira coisa que eu vou ter que fazer? Pessoal, ele vai ser muito utilizado assim para ver quanto que um gás é formado numa reação ou quanto determinado gás é consumido na reação. São os dois casos. Por exemplo, para saber o volume do gás carbônico produzido quando o combustível queima. Tá? Quanto lá? Ou se não, quanto que é o volume de gás produzido quando o airbag dispara de um carro. Outra situação é o volume de gás necessário para reagir uma determinada massa de hemoglobina com glóbulos vermelhos no nosso sangue. É uma outra relação que a gente pode utilizar. Ou, por exemplo, um que é sempre muito utilizado, um tipo de exercício que é assim, quanto que determinado material vai conseguir absorver de gás carbônico numa estação espacial. Isso também é utilizado, tá? Aquelas estações espaciais, o gás carbônico é produzido pela respiração e alguma coisa precisa absorver, né? Para não encher o ar só de gás carbônico. Aí você utiliza lá um cálculo estequiométrico para isso. Uma forma de descobrir isso é a proporção mol ao mol, por exemplo, apresentada pela equação química. A gente vai trabalhar com a equação balanceada. Então, primeira coisa que a gente faz, pessoal, que é, como disse, equação balanceada. Primeira coisa que vocês fazem quando vocês verem uma reação química é o quê? Balancear ela. Primeira coisa, tá? Aí a gente vai ter, olha, na reação, o reagente virando produto. A massa, moléculas ou volumes, tá? Da molécula A se transformando na molécula B. Se a gente tem a massa, o cálculo estequiométrico, a gente já vai estudar depois, o número de mols dele é a massa sobre a massa molecular. A gente calcula qual é a massa de B formada. O número de moléculas de B, a gente pode também calcular quanto de B que vai ser formado. Como que a gente faz isso? O número de moléculas é o número de mols vezes a constante de Avogadro, aquela 6,022 vezes 10 23. O volume, a gente vai usar a fórmula que a gente acabou de estudar, a fórmula de Clapeyron, né? Equação de Clapeyron. Tanto isso, eu posso perguntar para vocês, pessoal, vamos lá. Determinado gás sofreu uma reação, determinado sólido virou gás. 50 gramas desse gás vai virar quantos litros de produto? Tá? A gente calcula por aqui. Exemplos, pessoal, de exercício. Fiz dois exemplos aqui, ó. Esse primeiro é mais aprimorado, é mais ou menos no sentido que eu falei para vocês. O gás carbônico gerado pelos tripulantes de submarino espaçonaves acumula-se na atmosfera artificial desses meios e deve ser removido do ar para que o oxigênio possa ser recuperado. Para tal finalidade é utilizado o superóxido de potássio, tá? Esse composto aqui, que reage com dióxido de carbono e libera gases oxigênio. Então veja que bacana, pessoal, esse composto. Ao mesmo tempo que ele absorve o gás carbônico que está no ar, ele libera oxigênio. Então ele faz as duas coisas. Isso para uma espaçonave ou um submarino é necessário absorver o gás carbônico está no ar e é necessário de oxigênio para reagir, para a gente respirar. Daí ele pergunta lá, calcule a massa desse composto do superóxido de potássio necessária para reagir com 100 litros de gás carbônico a 30 graus e 1 atm. Tá? Aí ele dá aqui a massa molecular do oxigênio e do potássio, beleza? Ele quer saber quanto desse composto precisa reagir com 100 litros de gás carbônico. Primeira coisa, pessoal, que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 100 litros aqui de gás carbônico e vai transformar para número de mols. A gente vai fazer assim, olha, transformar 100 litros para mols. E o que a gente faz? Por PV igual a NRT. Olha, a gente sabe o volume,
a gente sabe a temperatura e a gente sabe a pressão. E R é um dado, é 0,082. Só substituir os valores aqui a gente acha o número de mols. P igual a 1 atm, V 100 litros, R 0,082 e a temperatura 330 graus mais 273 a 303. E o número de mols é 4,02. Então, o que a gente já descobriu? 100 litros de gás carbônico são 4,02 mols desse gás. Beleza? Agora a gente vai precisar transformar isso daqui para o próximo passo, que ele quer descobrir a massa. Então, a gente vai transformar usando a estequiometria. Usando a estequiometria, a gente vai descobrir quantos mols do superóxido vão reagir com essa quantidade de mol de CO2. Para isso, a equação química tem que estar balanceada. E aqui, como vocês conferem, vocês vão perceber que está balanceado. Então, a gente vai ter lá, olha, utilizando a estequiometria da reação, a gente tem que 4 mols do superóxido de potássio reage com 2 mols de CO2. Isso da equação química balanceada, ó. 4 mol reage com 2. Agora, quantos mols a gente calculou lá? 4,02. X mols de superóxido de potássio vai reagir com 4,02 mols de CO2. E agora faz uma regra de 3. Né? Se 4 mol reage com 2, quanto que vai reagir com 4,02? Vai dar um pouco mais de 8, né? Reage aqui, multiplica cruzado, vai dar 8,04. Professor, como que eu fiz isso? Fiz, olha, 4 vezes 4,02 igual 2 vezes x. E isolei o x e o 8,04. Regrinha de 3 simples. Então, a gente sabe que essa quantidade de gás carbônico vai reagir com 8,04 mol de superóxido de potássio. Tá? Agora, a gente vai transformar esse 8,04 mols em massa, que é o que ele está pedindo. Como que a gente faz isso? Vai ter que usar as massas moleculares aqui. Olha, vamos converter esse número de mols em massa. Aí, o que a gente faz? 1 mol de superóxido de potássio é igual a 71 gramas. Eu nunca tirei isso. Olha, superóxido é 1 potássio e 2 átomos de oxigênio. 2 oxigênios, 2 vezes 16, 32. 32 mais 39, 71. Tá? Então, 1 mol é 71 gramas. Quantos mols nós temos aqui? 8,04. 8,04 x. Calculando x, 570,84 gramas de esse óxido. A gente vai precisar de mais de 1.000 kg desse óxido para reagir com 100 litros de gás carbônico. Vamos pensar que 100 litros é bastante coisa também, né? Vamos lá. Beleza, pessoalzinho? Veja que é uma série de etapas, mas não é difícil, não. Esse segundo aqui que eu fiz é mais simples, né? Uma bola de futebol de um volume constante, 2,73 litros, é enchida com oxigênio gasoso até alcançar uma pressão interna de 4,1 atm a 0 graus Celsius. De acordo com essas afirmações, determine. Aqui ele deu a massa molar do oxigênio e a constante dos gases. Ele quer que ache o número de mols de gás na bola e a massa de oxigênio da bola. Tá? Bora lá. Resolução. Primeiro, para determinar o número de mols de oxigênio na bola é simples, né? Só jogar na fórmula de Clapeyron PV sobre RT. Qual que é a pressão? 4,1. Volume, 2,73. R é constante, 0,082. E a temperatura aqui é 0 grau. Mas tem que transformar para Kelvin. Então fica 273. Tá? Belezinha aqui, resolver. 0,5 mol. Só isso, meio mol. Agora, para a letra B, a massa do gás da bola. Eu prefiro jogar nessa fórmula aqui, ó. O número de mols é a massa sobre a massa molecular, tá? Que é parecido com aquela regra de 3 do exercício anterior. Mas vamos lá. Qual que é o número de mols? 0,5. Qual que é a massa molecular? 32. 0,5 é o número de mols calculado na letra A, igual 32, que é a massa molecular aqui tabelada. M sobre 32. Isola o M, faz 32 vezes 0,5, 16 gramas de O2. Então tem 16 gramas de O2 lá dentro. Belezinha? Aqui é um exercício para vocês. Aqui é similar ao meu segundo exemplo, tá? Isso aqui não é... Aqui pede o volume, não tem diferença. Esse daqui vai pedir... Esse daqui pede aquele de vazamento lá, pessoal.
Esse daqui pra vocês pensarem um pouquinho, puxando lá com a química orgânica, tá? Você vai achar o número de mols aqui, vai relacionar com esses compostos, tá? A massa aqui, eu esqueci de colocar do carbono, é 12 de hidrogênio 1. E esse último aqui é um pouquinho mais complicado, também trabalha uma ideia parecida. Bom, é para você treinar tanto química orgânica como cálculo estequiométrico. Belezinha, galera? Então até o próximo vídeo. Até mais.